Olá pessoal, hoje vamos dar início a uma nova aula. Vamos estudar o fenômeno do surgimento do crédito tributário. Após, nas aulas seguintes, nós iremos estudar as exclusões, as suspensões e as extinções. Hoje eu indico a vocês uma forma didática para estudar, que é a forma que eu estudo, eu acho mais fácil para a gente aprender, é colocar em uma linha esse fenômeno até o surgimento do crédito tributário. A gente começa com a hipótese de incidência, coloca uma setinha fato gerador, uma setinha obrigação tributária, uma setinha crédito tributário. Aí nós vamos estudar cada um desses institutos. Hipótese de incidência e fato gerador, eles são coisas distintas, teoricamente falando. No Código Tributário, ou as leis que instituem tributos, elas colocam algumas situações como hipótese de incidências. Essas situações são situações abstratas. Eles colocam lá, por exemplo, oferir renda. É uma situação abstrata. A partir do momento que o contribuinte ofere esta renda, aí surge o fato gerador. O fato gerador é a concretização daquela hipótese de incidência. É equivocado a gente chamar o que está ali no CTN ou nas leis como fato gerador, porque aquilo ainda não aconteceu no mundo dos fatos. Aquilo é uma hipótese, é uma situação abstrata. E a partir do momento que ela se concretiza no mundo dos fatos, aí sim dá origem ao fato gerador. É assim que o Geraldo Ataliba, ele descreve, ele conceitua o fato gerador. É a materialização da hipótese de incidência, representado no momento concreto de sua realização, que se opõe à abstração do paradigma legal que o antecede. Então, a hipótese de incidência é um paradigma legal que antecede ao fato gerador. Ele já está ali na lei previamente, a fim de respeitar o princípio da irretroatividade. E a partir do momento que o contribuinte ele concretiza aquela situação, aí sim surge o fato gerador. Então, como a gente pode, vocês já devem ter ouvido falar, que em outro prisma, essa tributação, em decorrência do fato gerador, ela independe ali daquela hipótese de incidência ser uma situação, daquele fato gerador ser uma situação lícita ou ilícita. É o famoso pecúnia non olet, princípio do tributo não tem cheiro, quando a gente passa pro português. Então, o que isso quer dizer? Normalmente cai em provas, principalmente de faculdade. O que esse princípio não tem cheiro quer dizer? O fato de um traficante, por exemplo, ele oferir renda, ele vai ser tributado porque ele oferiu renda. Ele não vai ser tributado porque ele é um traficante que está traficando aquilo, um entorpecente. Não é pelo fato da lei, a lei não vai lá e ela não vai punir o traficante por ele estar traficando através da tributação. Não. Ele vai ser tributado porque ele concretizou a hipótese de incidência que está ali na lei. Então não interessa se aquela situação, se aquele fato gerador, ele é lícito ou ilícito. A gente tem que ter isso sempre em mente. Como a gente já estudou em aulas passadas, o tributo ele não tem ali um instituto de pena, de penalização do contribuinte, não. Ali são hipóteses de incidências que, a partir do momento que o contribuinte concretize aquelas situações, ele irá ser tributado. Por isso que aqui na linha que eu coloquei para vocês é a hipótese de incidência, o fato gerador e a obrigação tributária. A obrigação tributária, ela automaticamente, a partir do momento que o contribuinte ele concretiza no mundo dos fatos aquela situação hipotética que está ali na lei, a obrigação, ele faz surgir a obrigação tributária. A obrigação tributária é essa que é uma obrigação tributária pública. E a partir dela surge
ao particular, a obrigação de prestar alguma prestação positiva ou negativa para o Estado. O Amaro, um doutrinador muito famoso que eu gosto de estudar, indico para vocês, ele fala que o nascimento da obrigação não depende de nenhuma manifestação de vontade das partes que passam a ocupar os polos ativos, no caso os entes públicos, e passivos, no caso os contribuintes, do vínculo jurídico. Basta a ocorrência do fato previamente descrito na lei para que surja a obrigação. Então, a partir do momento que o fato gerador ele se concretiza, que a hipótese de incidência se concretiza em um fato gerador, faz surgir a obrigação tributária tanto para o contribuinte quanto para o ente público, que fica obrigado a cobrar aquele tributo, porque como nós vimos, a obrigação tributária é uma obrigação pública. Ele não pode abrir mão simplesmente de forma discricionária. Então, ele é obrigado a cobrar aquilo, salvo se a lei dê alguma exclusão, alguma isenção, alguma forma que beneficie o contribuinte para ele não ser tributado naquela situação. Nós temos que recordar que pelo Código Tributário existem dois tipos de obrigação tributária, a principal e a acessória. A obrigação tributária principal é aquela obrigação de pagar tributos ou de pagar quantia, de pagar alguma multa. E a obrigação tributária acessória é aquela obrigação de fazer, deixar de fazer, em virtude da fiscalização que o ente público tem que efetivar para conseguir tributar todos os contribuintes do país. Então, lá no artigo 113, ele define que a obrigação tributária é principal ou acessória. Lá no parágrafo 1º, ele diz assim: surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. Essa é a obrigação tributária principal. Já a obrigação tributária acessória, lá no parágrafo 2º, fala que decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou fiscalização dos tributos. Então, aquela obrigação que o contribuinte tem de emitir nota, de tolerar fiscalização, de fazer escrituras em livros, de se inscrever em cadastro de contribuinte, tudo isso são obrigações tributárias acessórias. E vale dizer que a acessoriedade aqui descrita não é aquela acessoriedade que a gente está acostumado pelo Código Civil. Ela não decorre da obrigação principal, elas são obrigações autônomas. Independente da gente ter obrigação principal, a gente vai ter que cumprir certas obrigações acessórias. Certas situações, às vezes a lei ela isenta determinado contribuinte, mas mesmo assim ele é obrigado a sofrer certas fiscalizações, a escrever os livros contábeis, etc. Todas as obrigações acessórias que são exigidas pela legislação tributária. Então, agora nessa aula a gente vai dar uma parada aqui até a obrigação tributária. Vamos recordar então que na linha a gente tem a hipótese de incidência, que é aquela situação abstrata descrita em lei. O fato gerador, que é quando a gente concretiza no mundo dos fatos aquela hipótese de incidência, aquela hipótese abstrata que está ali na lei. E a partir do momento que há essa concretização, que o fato gerador surge também com ele a obrigação tributária, a obrigação de pagar tributos. E a obrigação também é a obrigação acessória, de fazer ou deixar de fazer determinadas coisas através da legislação tributária. E a partir vamos dar um descanso, que a partir da próxima aula a gente vai adentrar um pouco mais, aprofundar sobre crédito tributário. Tá certo? Espero vocês até daqui a pouco. Beijo, galera. Um forte abraço.